Senhores vereadores, ouvintes da Rádio Comunidade FM, eu peço desculpas, acabou de ter uma inconsistência no provedor de internet da Câmara Municipal e não está sendo transmitido pelo site e pelo Facebook ao vivo. Porém, vai ser disponibilizado logo após o restabelecimento o vídeo da sessão no Facebook e no site da Câmara na íntegra. Eu declaro aberta a 33ª sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2020. Peço primeiro a dispensa da leitura da ata da última sessão. Havendo concordância de todos, eu coloco em discussão. A ata está em votação. Aprovada pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Cabo Eduardo Alexandre. Antes de entrar na leitura... Bom, leitura das matérias constantes do expediente recebidos do senhor prefeito. A pedido do autor, o ofício 127/2020, encaminhando o projeto de lei complementar 8 de 2020, está sendo retirado da pauta. Por favor, primeiro secretário. Ofício número 126/2020, encaminhamento do projeto de lei número 31/2020, que altera o dispositivo da Lei Municipal 3.545, de 26 de novembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a se filiar e a contribuir com a AMITESP, Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo, à Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Esporte e Turismo. Ofício número 458/2020, atenção, requerimento número 308/2020 do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, solicitando informações quanto ao fechamento da farmácia municipal na Unidade de Saúde da Família, USF Elza Falco Pasquanelli, do Jardim Anésio. Ofício número 470/2020, referente ao cumprimento do parágrafo 2º do artigo 116 da Lei 8.666/93, termo de convênio número 02/2020, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira e a Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira. Acabei de ser informado que a transmissão está regularizada, mas se tiver alguma inconsistência, estamos com problema na internet e do provedor. Obrigado. Ofício número 472/2020, intenção ao requerimento número 246/2020 do vereador Eduardo Alexandre Moreira da Silva, solicitando informações quanto a intervenções que foram realizadas no asfalto e vias públicas nos meses de maio e junho. Ofício número 474/2020, e atenção, requerimento número 336/2020 do vereador Gustavo Braco Luci, solicitando informações quanto ao número de reclamações e ocorrências que a Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Porto Ferreira tem recebido nos últimos 2 meses. Ofício número 475/2020, atenção, requerimento da Lei Municipal 3.194/2015, encaminhamento da cópia digital dos documentos que compõem o processo licitatório, tomada de preço número 009/2020, à Comissão de Obras e Serviços Públicos. Recebidos de diversos. Ofício número 890/2020 da Câmara Municipal de Pirassununga, e atenção, moção de apelo de autoria dos vereadores Luciana Batista e Edson Sidney Vick, no qual solicita ao Governo do Estado de São Paulo e ao Secretário Estadual de Educação para que as aulas presenciais na rede pública estadual não retornem por conta da pandemia do coronavírus. Ofício número 05/2020 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, solicitando apoio contra o fechamento da Casa da Agricultura junto à Assembleia do Governo do Estado, dado o conhecimento da Casa. Por favor, primeiro secretário, proceda a leitura deste ofício da Casa da Agricultura para conhecimento de todos. Ofício número 05/2020, Porto Ferreira, 10 de setembro de 2020, a Câmara Municipal de Porto Ferreira. Excelentíssimos senhores vereadores, é a intenção do governo João Dória extinguir as Casas da Agricultura, os escritórios regionais da Coordenadoria do Desenvolvimento Rural Sustentável, a CDRS da Secretaria da Agricultura,
Este assunto foi a pauta da nossa reunião extraordinária de 9 de nove de 2020, onde todos os membros do Conselho manifestaram muita preocupação. A grave situação de pandemia que o mundo vive mostra a vantagem do Brasil por ser uma potência no agronegócio, exportações de commodities, garante sua balança comercial favorável nos supermercados, as gôndolas abastecidas graças à produção dos pequenos e médios produtores, garantindo a segurança alimentar de toda a população. Apesar de sua importância e peso na economia, a agricultura depende muito dos fatores climáticos, que geram incertezas na atividade pelo seu alto risco. Sendo o setor agrícola tão importante para o nosso país, é imprescindível que haja investimento na ampliação e melhoria dos serviços para os produtores rurais. Com tal intenção, o governo paulista há um sentimento de insegurança no setor, pois há necessidade de políticas agrícolas que auxiliem os produtores ao combate ao risco de produção. Além disso, as casas da agricultura prestam um serviço essencial aos produtores rurais e à agricultura familiar, auxiliando na adequação ambiental das propriedades, boas práticas de produção agropecuária e melhoria da gestão de organização de produtores. O argumento de ajuste nas contas públicas, ao nosso ver, é falso, pois o prédio das casas da agricultura é próprio e o funcionário é concursado, de onde virá economia fechando a nossa casa da agricultura. Somente por esses poucos e importantes argumentos, solicitamos aos excelentíssimos vereadores de Porto Ferreira que nos apoiem com uma moção contra o fechamento da Casa da Agricultura junto à Assembleia Legislativa e ao governador do Estado. As casas da agricultura devem ser objeto de implantação e fortalecimento das políticas públicas efetivas, o que requer que elas sejam preservadas e fortalecidas. Solicitamos, assim, apoio junto ao Executivo Municipal a favor de um fortalecimento da Casa da Agricultura em nosso município, com a integração de funcionários da Seção da Agricultura e Meio Ambiente, com a vinda de um agrônomo veterinário e técnico de meio ambiente para melhor assistência ao agricultor. Certos de atenção de vossas senhorias, agradecemos em nome de todos os produtores rurais de Porto Ferreira. Atenciosamente, Neucir Antônio Lepre, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Obrigado ao primeiro secretário. Senhores vereadores, se o plenário conceder, nós vamos fazer a moção que a Casa da Agricultura pediu para encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a mesa diretora da Assembleia Legislativa, ok? Todos consentem? Doutor Ivo, por favor, em nome de todos os vereadores, faça a moção em cima dos pedidos da Casa da Agricultura de Porto Ferreira para a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Obrigado. Senhores vereadores, o vereador Gideon dos Santos está propondo que essa moção seja elaborada hoje e colocada em votação hoje, se todos aceitarem. Ok. Por favor, doutor. Recebidos dos senhores vereadores, requerimentos. Requerimento número 369/2020, senhor presidente. Requer a Vossa Excelência obedecidas as normas regimentais, sejam oficiadas Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Porto Ferreira, solicitando ao mesmo informações referentes à falta de fornecimento de água em alguns bairros da cidade. 1. É de conhecimento dessa agência reguladora que houve nos últimos dias falta de fornecimento de água nos bairros Jardim Águas Claras, Parque Residencial do Redentor e Jardim Pascal Sozano. Se sim, que providência essa agência reguladora tomou? Se não, essa agência poderia notificar a empresa BRK para que a mesma informe dos motivos dessa falta de fornecimento de água em alguns bairros da cidade e estar autuando a BRK pela referida falta de fornecimento de água à população. Plenário Serginatos, 9 de setembro de 2020, José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento está em discussão. Vou deixar para comentar na palavra livre final. Em votação. Requerimento de minha autoria cobrando a agência reguladora explicações da BRK sobre a falta de água em bairros, foi aprovado por todos os vereadores. Antes, por favor, retificando, a moção de apoio será para a próxima semana, ok? Obrigado, por favor.
Requerimento número 370/2020, senhor presidente. Considerando o longo do tempo de estiagem que estamos atravessando, considerando que esse vereador foi procurado por moradores e ter observado vários locais devido ao longo tempo de estiagem, algumas plantas estariam morrendo e secando. Considerando os vários canteiros e praças que foram revitalizados, replantados e que precisariam ser regados frequentemente, considerando que as mudas de árvores foram plantadas em algumas ruas e avenidas, requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. Qual é a frequência que as praças estão sendo regadas? Favor, mandar o cronograma, qual a frequência dos novos canteiros e ou mudas estão sendo regados. Praças que não foram revitalizadas e receberam novas mudas não estão sendo regadas. Plenário Signatos, 10 de setembro de 2020. Elcio Gustavo Ferreira Arruda, vereador. Requerimento em discussão. Em votação. Requerimento do vereador Elcio Arruda, aprovado por todos os vereadores. Desculpa. Ausência do vereador Marcelo Zelim. Requerimento número 371/2020, senhor presidente, considerando a emenda encaminhada pela Câmara Municipal para a castração de animais, requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações referentes a castrações de animais no município. 1. Quantas castrações estão previstas? Quais os recursos? Serão em esquema de mutirão? Seria terceirizada por pregão eletrônico? Qual o valor aproximado por castração? Quantos animais aguardam para serem castrados? Quais os procedimentos que se deve adotar para que um animal seja castrado? Ou seja, onde procurar? Plenário Signatos, 10 de setembro de 2020. Elcio Gustavo Ferreira Arruda, vereador. Requerimento do Elcio está em discussão. Em votação. Aprovado pela maioria dos vereadores, com ausência do vereador Marcelo Zelim. Requerimento número 372/2020, senhor presidente. Considerando o longo período de estiagem que estamos atravessando, considerando o baixo nível do rio Mogi Guaçu, na nossa cidade, considerando que em muitas cidades da nossa região já está havendo racionamento de água, algumas só teriam água de 3 ou 4 vezes por semana, ou ao menos hora por dia, deixando a população transtornada e prejudicando suas atividades e sua qualidade de vida, além da diminuição na qualidade de água nessas localidades. Requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que, através da agência reguladora e da empresa BRK, forneça as seguintes informações. 1. Em Porto Ferreira existe risco de racionamento de água? Existe risco de baixa qualidade na água ofertada devido ao baixo nível do rio onde se capta a água? Sobre o tratamento do esgoto, quanto se está tratando atualmente? Favor detalhar sobre o tema contido nesta matéria de interesse da sociedade local. Plenário Signatos, 10 de setembro de 2020. E Elcio Gustavo Ferreira Arruda, vereador. Requerimento em discussão. O autor da matéria usará da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes pela Rádio Comunidade, internautas, pelo site oficial da Câmara e também pelo Facebook. Muito boa noite. Bem, tenho sido procurado por moradores, a gente tem visto matérias divulgadas, principalmente na IPTV, nos jornais, que algumas cidades, infelizmente, estão enfrentando o racionamento de água. Então, a gente fez requerimento pensando, buscando essas informações, porque a população, a gente tem relatos, assim como o requerimento do senhor presidente, alguns bairros têm faltado água. No final de semana também fui procurado por moradora lá do José Gomes, que lá estaria faltando água. Não é um racionamento oficial, então a gente faz esse requerimento para que a empresa responsável, pelo abastecimento do nosso município, de água e também de esgoto, que ela nos traga as informações, que se há algum risco, a gente sabe, foi divulgado até no próprio Jornal do Porto Ferreira hoje, nesse último final de semana, que o rio está abaixo de 1 metro, se eu não salvo o maior engano, está com 50 centímetros aproximadamente, a régua está marcando ali na ponte. Então, a gente espera que haja um planejamento da concessionária, da BRK, que tenha havido muitas reclamações, principalmente de falta d'água. E também eu estou perguntando aí qual a porcentagem de tratamento de esgoto que o nosso município chegou.
Como todos bem sabem, fui superintendente da agência reguladora também, e na minha época a gente conseguiu chegar a 75%, 78% de esgoto tratado. Mas há relatos, né, de despejo irregular de esgoto em alguns lugares, principalmente no córrego Santa Rosa. Então a gente espera que essas informações venham da melhor maneira possível e venham realmente verdadeiras e que a agência reguladora, né, fiscalize mesmo essa empresa, a BRK, que tem tido muitas reclamações por parte da nossa população. Continua em discussão. Em votação. Requerimento do Elcio Arruda, aprovado por todos os vereadores. Requerimento 373, de autoria do vereador José Gustavo Braga Colucci, pelo falecimento do senhor Antônio Aona Puerta. Recebe o despacho favorável da mesa dessa casa. Indicações? Indicação número 306/2020 do vereador Alan Orlando, sugerindo que seja dada a denominação de Francisco Fernandes Taveira a uma das ruas logradores públicos do município de Porto Ferreira. Indicação 307/2020 do vereador Marcelo Zelim, sugerindo que seja dada a denominação de Luiz Loureiro a uma das ruas logradores públicos de Porto Ferreira. Indicação número 308/2020 do vereador Marcelo Zelim, sugerindo que seja dada a denominação de Fiomara Gomes Ribeiro da Silva a uma das ruas logradores públicos de Porto Ferreira. Indicação número 309/2020 do vereador Gustavo Braga Colucci, sugerindo que seja dada a denominação de Antônio Eidorn a uma das ruas logradores públicos de Porto Ferreira. Indicação número 310/2020 do vereador Gustavo Braga Colucci, sugerindo melhorias na iluminação da ciclovia existente paralela à rodovia SP-215 entre os bairros Jardim Águas Claras e Passarela da rodovia Anhanguera. Indicação número 311/2020 do vereador Elcio Gustavo Vieira Arruda, sugerindo que sejam regadas com mais frequência as praças, canteiros de avenida e nova muda de árvores durante o período da estiagem. Indicação número 312/2020 do vereador Elcio Gustavo Vieira Arruda, sugerindo que seja estudada a possibilidade de estar realizando um mutirão de castração no município de Porto Ferreira nos próximos meses. Senhores vereadores, nenhum vereador inscrito para a palavra livre inicial. Solicito a dispensa do intervalo regimental para entrarmos na ordem do dia. Ok? Ordem do dia. Temos os pareceres em conjuntos das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. No projeto de lei complementar 7 de 2020, que altera dispositivo da lei complementar número 37, de 3 de outubro de 2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos no município de Porto Ferreira, das autarquias, fundações e Câmara Municipal. Os pareceres constitucional, deixando o mérito para ser discutido em plenário. Coloco em discussão os pareceres. Coloco em votação os pareceres. Os pareceres em conjunto das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, ao projeto de lei complementar 7 de 2020, aprovado por todos os vereadores. Temos agora, então, o projeto de lei complementar 7 de 2020, que altera dispositivo da Lei Complementar 37, de 3 de outubro de 2000, que dispõe sobre o Estatuto de Servidores Públicos no município de Porto Ferreira, das autarquias, fundações, Câmara Municipal, para análise e aprovação da Casa. A mensagem do prefeito Rômulo Ripa sobre o projeto em questão, com a promulgação da Lei Complementar 193, de 3 de julho de 2018, foi revogado o inciso 3º do artigo 46,
considerando a emenda constitucional 103 de 2019, que promoveu uma nova reforma previdenciária, disciplinou que o tempo de serviço militar exercido nas atividades que tratam os artigos 42, 142, 143 da Constituição Federal e o tempo de contribuição do regime geral de previdência social ou o regime do próprio de previdência social terão contagens recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria. E a consideração financeira será devida entre as receitas de contribuições referentes aos militares e as receitas de contribuições aos demais regimes. Observando evitar discussões, tendo em vista que o serviço relativo ao serviço militar é considerado serviço público para fins de cálculo de adicional de tempo de serviço, a ATS busca a municipalidade regularizar a presente legislação. Rômulo Luiz de Lima Ripa, prefeito municipal. Coloco em discussão. Projeto de lei complementar 7 de 2020 foi aprovado por... Desculpa. Coloco em votação. Enroscou, Ismael? Projeto de lei complementar 7 de 2020, aprovado por todos os vereadores. Desculpe. Projeto de lei 26 de 2020, os pareceres aqui em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Esporte e Turismo, diz que é constitucional, deixando o mérito para ser discutido em plenário. Coloco em discussão os pareceres das comissões. Em votação. Pareceres aprovados por todos os vereadores. Temos agora, então, o projeto de lei 26 de 2020, que altera dispositivo da Lei Municipal 3.376, de 23 de agosto de 2017, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo. A mensagem justifica o referido visando atender às exigências e recomendações do Guia de Criação e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Turismo, que foi elaborado pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, a fim de auxiliar a criação de novos conselhos e de adequar os já existentes, como é o caso do Contur de Porto Ferreira. Destacamos que manter o Contur ativo com as devidas representatividades e de acordo com o Guia de Criação e fortalecimento dos conselhos municipais são requisitos indispensáveis para a manutenção do título de MIT, Município de Interesse Turístico, segundo a Lei Complementar Estadual 1261, de 29 de abril de 2015. Rômulo Luiz de Lima Ripa, prefeito municipal. Em discussão. Projeto de lei 26, 2020, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Senhores vereadores, projeto de lei 27, 28 e 29 dispõe sobre a alienação por venda de lotes que especifica os três. Posso colocar em conjunto? Tem autorização do plenário? Então, vamos votar em bloco. Os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento sobre os projetos 27, 28 e 20 são constitucionais, deixando mérito para ser discutido em plenário. Em discussão, os pareceres? Pareceres dos projetos de lei 27, 28 e 29, aprovado por todos os vereadores. Agora, coloco em discussão os pareceres, os projetos de lei 27, 28 e 29, que especifica sobre alienação por venda de lotes. Em discussão. Os três projetos em votação. Projeto de lei 27, 2020.
28 de 2020 e 29 de 2020, que dispõe sobre a alienação por vendas de lote que especifica, aprovados por todos os vereadores. Por fim, temos aqui o parecer em conjunto das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Saúde. Projeto de Lei 30/2020, que obriga os estabelecimentos públicos e privados localizados no município a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo, bem como placas indicativas de vagas preferenciais em estacionamentos e garagem, mensagens educativas, objeto do anteprojeto de Lei 9 de 2020, de autoria do vereador Alan João Orlando. Os pareceres constitucional, deixando o mérito para ser discutido em plenário. Em discussão, os pareceres das comissões. Pareceres das comissões do projeto de Lei 30 de 2020, aprovado por todos os vereadores. Em discussão, o referido projeto de lei. Em votação, projeto de Lei 30 de 2020, que obriga estabelecimentos públicos e privados localizados no município a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial de autismo, bem como placas indicativas de vagas preferenciais em estacionamentos e garagens, mensagens educativas, objeto do anteprojeto de Lei 9 de 2020, de autoria do vereador Alan João Orlando, aprovado por todos os vereadores. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, eu passo para a palavra livre final. Escrito, primeiramente, vereador Gideon dos Santos. Renato. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha através de sua residência, minhas palavras serão breves. Venho aqui, semana passada enviei um requerimento a essa nobre casa, informações a respeito da pavimentação do recap, né, ali do bairro Santa Cruz, e hoje iniciaram-se as obras, né? Então mostra que realmente a cobrança do vereador ela é importante, tendo em vista que a demora que estava para acontecer, e solicitamos na segunda-feira passada, na sessão de terça-feira, me perdoem, e hoje já iniciaram as obras ali do recap do bairro Santa Cruz, de suma importância. Vira e mexe, a deputada está perguntando sobre se foram feitos investimentos da colaboração dela com o município, e hoje ela recebeu notícia que sim, que está sendo feito, está ficando muito bonito ali, a população pode conferir. Então, a população do bairro Santa Cruz sendo beneficiado com este recap, pois estava meio cheio de buraco, meio ruim as ruas, e agora sim um pouco mais de dignidade à população que ali reside. E também não poderia deixar de vir aqui também falar a respeito do agora projeto do vereador Alan João, né, que mandou essa casa de lei por indicação dele, a respeito das nossas crianças com autismo, de suma importância a colocação. Parabéns, vereador, pela iniciativa, sabe que tudo que é voltado, somos lutadores também por essa causa, e quando é voltado a essas crianças, nós estamos aqui sempre para estar apoiando. E esse projeto com certeza teria unanimidade de apoio, entendendo que tantas mães que lutam por direito, e hoje é mais um ganho para essas mães, para essas famílias que têm suas crianças com autismo, né? Então, é de suma importância, queremos agradecer aí o executivo que enviou o projeto de lei do vereador. Agora, vereador, temos que cobrar para que sejam realizadas essas ações, já que é lei, agora temos que estar cobrando diariamente para que seja cumprida, né, essa lei nova, para que essas mães venham aí a ser beneficiadas. Porque muitas vezes algumas leis são criadas e são esquecidas, mas tenho certeza que essa jamais será esquecida pelo Legislativo. Então, mães dessas crianças, cobrem, que agora é lei, busquem por seus direitos. Se alguns estabelecimentos não tiver, pode cobrar, pode ir atrás, porque é mais um ganho para vocês. Do demais, quero deixar aqui a todos uma boa semana, que Deus nos dê paz, nos dê saúde, nos dê sabedoria e graça para que venhamos a enfrentar todos os dias aí.
Inscrito o vereador Elcio Arruda. Senhor vice-presidente, senhores vereadores, mais uma vez ouvintes pela Rádio Comunidade, internautas, boa noite. Bem, algumas matérias apresentadas na noite de hoje. Primeiramente, parabenizar o vereador Alan, pela propositura, pelo projeto de lei aprovado hoje nessa Casa de Leis, a todos os vereadores que deram seu voto favorável. Como todos bem sabem, atuo na área de saúde como fisioterapeuta, por 15 anos também na APAI, dentre eles alguns anos como voluntário, como fisioterapeuta da entidade, então eu sei da importância desse projeto para essas mães, enfim, para as pessoas com deficiência, principalmente aqui nesse projeto de lei, os autistas. Então, a gente fica contente de projetos como esse estarem vindo para essa Casa de Leis e serem aprovados, ainda mais agora a instalação de símbolo mundial do autismo em estabelecimentos comerciais, dando preferência em vagas preferenciais para pessoas com deficiência, no caso, o autismo, Então, a gente sabe da dificuldade dessas mães, mas também a gente tem que procurar tratar essas pessoas da forma mais natural possível, porque elas também, assim como todos, merecem todo o nosso respeito. Então, mais uma vez, vereador, parabéns pelo projeto e a todos que aprovaram. Bom, apresentei algumas indicações na noite de hoje, entre elas a regagem de canteiros e praças, Eu tenho visto, às vezes, o caminhão da Secretaria de Obras, fazendo a regagem de alguns canteiros que foram revitalizados, alguns canteiros novos, somente ali na Avenida Mariano Procópio, mas ainda não é suficiente. Então, eu estou pedindo que se mande o cronograma aqui desses serviços que estão sendo realizados e seja mais intensificado. A gente sabe que, infelizmente, estamos passando por um período de estiagem, não só no nosso município, mas em todo o nosso estado, em vários estados aí. Aqui em Porto Ferreira não chove em grande quantidade há muito tempo, há mais de meses, então a gente espera que a prefeitura dê uma atenção, porque não adianta revitalizar um canteiro, não adianta replantar uma árvore e depois não cuidar. Então a gente tem visto, infelizmente, em muitos locais aí essas plantas morrendo. Então, mais uma vez, peço encarecidamente para que a Secretaria de Obras intensifique esse trabalho de regagem de praças, de canteiros no nosso município. Fiz também um requerimento na noite de hoje, sobre a possibilidade de enfrentarmos um racionamento de água no nosso município. A gente sabe que deve já haver um planejamento da concessionária responsável pelo fornecimento de água no nosso município, mas a gente faz esse requerimento justamente para estar alertando para que isso não aconteça. A gente vê cidades como Palmeiras, Casabranca, até mesmo Tambaú, que já estão sofrendo com o racionamento de água, deixando muito transtornada a população nesses locais. Então, a gente espera que realmente haja um planejamento no nosso município para que isso não aconteça aqui em Porto Ferreira, pois a gente tem relatos, infelizmente, em alguns bairros que estaria faltando água. Então, nesse requerimento, a gente quer também questionar os motivos e, principalmente, alertar para que isso não aconteça no nosso município. A gente tem visto que, infelizmente, como eu já disse, esse período de estiagem que estamos atravessando, mas a concessionária que cobra caro pelos serviços prestados, ela tem que fazer todo esse planejamento para que a população não sofra com a falta d'água ou até mesmo com o racionamento de água no nosso município. Esse mesmo requerimento também pergunto sobre o tratamento de esgoto no nosso município, que porcentagem que chegou. Recentemente vi uma matéria publicada pela própria concessionária que teria passado de 80% de tratamento de esgoto no nosso município. Então, vamos esperar essa resposta oficial, depois estarei trazendo para todos aqui na tribuna desta casa, para poder estar passando essa informação precisa à nossa população. Mais uma vez, solicito ao assessor legislativo, Maquininha, para que leve essas demandas da nossa população. Solicitei há vários meses já a limpeza ali no Anésia, no Águas Claras, então a gente espera que realmente a Secretaria de Obras faça esse planejamento, esse cronograma, porque nas respostas que me vieram, era para ter sido feita essa limpeza no início de julho, e até agora a moradora novamente me ligou, e essa limpeza ali na entrada, principalmente na marginal ali do Jardim Anésia, não foi feita essa limpeza, muito entulho, muita sujeira. A gente pede encarecidamente também para a população colaborar, e não jogando
lixo nesses locais. Então, a gente espera que a Secretaria de Obras atenda a essas solicitações, assim como não só, né, o Jardim Anés, Águas Claras, mas também solicitamos aqui no Primavera, na Vila Nova e também na Vila Daniel. Assim como outros locais também, agora sim agradeço, né, a Secretaria de Obras que atendeu outras indicações, né, ali na região leste, Independência, Vitória, Bandeirantes, Dornelles, Jandira, José Gomes, Santa Luzia, alguns locais foram atendidos, mas precisa dar manutenção da limpeza desses locais. A gente sabe que o mato não tem crescido muito devido à falta de chuvas, mas precisa dar uma manutenção para que não fique como estava antes lá, todo sujo esses bairros. Então, a gente espera mais uma vez que a Secretaria de Obras dê atenção a mais essa demanda da nossa população. Uma outra matéria também que apresentei, um outro requerimento na noite de hoje, sobre a castração de animais, né? Então, a gente sabe que esse ano ainda não teve, né, mutirão de castração, então estou solicitando através de indicação um mutirão de castração e também querendo saber sobre a emenda que apresentei aqui para que essa castração ocorresse no nosso município. A gente sabe que são muitas centenas de animais aguardando, né, a castração, então a gente espera que a Prefeitura, que a Secretaria de Saúde, principalmente, faça a gestão junto lá ao Centro de Zoonose para que a castração ocorra o quanto antes no nosso município. Salvo o maior engano, parece que já estaria adiantado todo esse processo, mas a gente faz a matéria para poder também ter essa informação da melhor forma possível, o quanto antes, para poder estar divulgando a nossa população. No demais, senhores vereadores, desejo a todos uma ótima semana, que Deus abençoe a todos, uma boa noite. Inscrito o vereador Ismael. Senhor presidente, vereadores, público ouvinte, quero eu, neste momento, na tribuna, relatar sobre um requerimento de minha autoria, requerimento número 317, na qual eu tinha apontado à agência reguladora a falta de água ali do bairro José Gomes. Diante do requerimento, veio a resposta, e eu ali perguntava à agência reguladora se tinha conhecimento até então de fatos. Como prometido, esse vereador disse, quando houvesse a resposta do requerimento através da agência, eu viria até a tribuna e até então traria aos moradores do bairro José Gomes, como hoje em outros bairros de Porto Ferreira está com um grande problema com a falta de água no município, que é uma brincadeira, né? Eu tenho uma resposta da agência reguladora, oriunda do nobre licenciado vereador Miguel, mandou até então para essa Casa de Leis. Inicialmente, queremos destacar que o tema é muito oportuno, até pelo momento que estamos passando com a seca, e o acontecimento que ainda, em todo o seu bojo, está disposto, e um descontentamento muito grande por uma parte da municipalidade da nossa cidade. A resposta é: a agência reguladora, ciente de reclames sobre a falta de água e a falta de pressão de água no bairro José Gomes, instaurou um processo administrativo interno cujo objeto foi especificamente a fiscalização e eventual punição da concessionária BRK acerca da questão. Trata-se de um processo administrativo interno dessa agência. Processo administrativo 128 de 2020. Nos autos do referido processo foram realizadas diligências fiscalizatórias, sempre dando-se oportunidade ao contraditório e ampla defesa por parte da concessionária. Após a análise de todos os elementos fáticos e legais, na data de 14 de agosto, por meio do ofício 272/2020 da agência reguladora, por deliberação do senhor superintendente da agência reguladora, a concessionária BRK foi
apenada como imposição de multa nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa número 6 de 2019, cujo valor será quantificado pelo senhor analista regulador desta agência. Determinação para que a concessionária mantenha o abastecimento integral do bairro José Gomes, com os níveis de pressão dentro das normas da ABNT. Determinação para que a concessionária, no prazo de 15 dias, esteja bem ciente nisso, tá certo? No prazo de 15 dias, promova os serviços de investimento previsto no terceiro termo aditivo, de forma a garantir a reservação de água no reservatório R14, no Jardim Independência, e os investimentos de redução para o abastecimento do reservatório Joaquim Rodrigues Ribaldo, R16, do bairro José Gomes. As providências mencionadas são aquelas de competência da Agência Reguladora de Serviço Público de Porto Ferreira. Não obstante, esta Agência Reguladora encaminhou o ofício número 274 para anexo ao excelentíssimo prefeito municipal, chefe do Poder Executivo e tal como o poder concedente, informado as providências tomadas pela agência no uso de suas atribuições legais. Além da informação, a agência teceu considerações e recomendou que, entendendo pela manutenção do abastecimento, a fim de evitar qualquer problema futuro, o poder concedente, esgotados os meios fiscalizatórios, poderá recorrer, após a análise da Procuradoria Jurídica, à tutela da Justiça, de modo preventivo, considerando que o mesmo havendo diminuição do número de reclamação, o que enseja os esforços no local, o histórico do bairro e a falta de investimento representam precariedade no abastecimento. Portanto, mandou para o vereador Ismael todas as medidas pertinentes acerca do tema em voga foram tomadas a esta agência. Até o exposto, acreditamos termos tecido todas as considerações esclarecidas e informações que foram solicitados no requerimento do Legislativo em voga. No entanto, ficamos à inteira disposição para complementação e outras manifestações. Agradecendo a oportunidade de apresentarmos as informações, apresentamos a oportunidade para renovarmos os protestos de estimas e consideração aos nobres vereadores, também ao vereador que requereu, o vereador Ismael, bem como respeito à Casa de Leis de nossa comarca. Pedimos-nos atenciosamente. Miguel Bragione enviou para essa casa, então vamos aguardar, 14 de agosto. Então disse aqui, até então, o nobre amigo, que no prazo de 15 dias, vamos ver a manifestação da agência, e eu quero aguardar, e nós vamos continuar cobrando. Como prometido, eu disse, ia ler a resposta do requerimento, e nós vamos avançar, porque continuar do jeito que está, não pode. Inscrito o vereador Sérgio. Senhor presidente, caros colegas, público que nos acompanha através do Facebook da Câmara Municipal e também através da Rádio Comunidade FM, boa noite. Eu gostaria de começar minhas palavras aqui parabenizando o projeto de lei que foi votado há poucos minutos, projeto de lei número 30 de 2020, que obriga
os estabelecimentos públicos e privados localizados no município de Porto Ferreira a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo, bem como nas placas indicativas de vagas preferenciais em estacionamentos e garagens. Mensagens educativas, objeto do anteprojeto número 9 de 2020, do nobre colega Alan João Orlando. Parabenizo a todos os colegas que votaram a favor do projeto, foi a votação unânime. É um projeto muito pertinente, um projeto bastante importante, que há muito tempo, né, os pais das crianças autistas buscam a aprovação de um projeto de lei como esse. Espero que esse seja o primeiro, né, de muitos outros projetos que venham, né, para contemplar essas crianças e também as famílias dessas crianças. Nós sabemos da grande dificuldade que esses pais passam, principalmente para que seja laudada uma criança que tem autismo. Eu falo isso com propriedade porque eu leciono na rede estadual de ensino e eu tenho vários alunos que são autistas e os pais lutam muitos e muitos anos, às vezes, para conseguir um laudo do seu filho. Nós não temos muitos profissionais na cidade, o poder público é um pouco carente também desses profissionais, então os pais ficam muito tempo esperando um atendimento. Infelizmente aqui na nossa cidade somente a APAI tem feito esse serviço, aliás um serviço de qualidade, mas devido à grande demanda, demora muito a criança para ser chamada, para ser laudada. Aí passa lá pelos demais, por todos os profissionais, aí também tem que passar por um neurologista, inclusive aqui as crianças são encaminhadas para Pirassununga, para o Dr. Pedro Perim, né? E acaba que atrasando muito, né, esse laudo para a família começar o tratamento. Então eu espero que esse projeto seja o primeiro e que venham outros, e que o poder público também possa dar uma atenção maior, uma atenção especial para que essas famílias não venham a sofrer tanto como sofrem, porque demora muito, mas muito tempo para a criança ser diagnosticada e vir o tratamento. E a gente sabe que o autismo não é uma doença, né? Mas ela precisa ser sim, identificada para começar um tratamento, né? E para que a criança então possa ter uma vida normal. No mais, eu gostaria então de parabenizar mais uma vez o nobre colega, parabenizar a todos, parabenizar o presidente também, que colocou o projeto em votação. Nós dispensamos o prazo, né? O projeto ainda estava com o prazo regimental, né? Mas nós dispensamos os prazos, as comissões fizeram os pareceres e a gente colocou então para votar, para que o mais rápido possível possa isso estar entrando em funcionamento, que com certeza vai trazer uma melhor qualidade de vida aí principalmente para os pais dessas crianças. No mais, eu desejo a todos uma ótima noite e uma excelente semana a todos. Alan João Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores e público que nos acompanha pelos veículos de comunicação, muito boa noite a todos. Bom, vou iniciar a palavra hoje, a noite de hoje, sessão ordinária, a respeito do requerimento que eu ingressei na semana passada, na última sessão, no que se refere à fumaça industrial, que tem aí atrapalhado muitos moradores, cidadãos, região central e região ali do Jardim Salgueiro. Depois de divulgação nos veículos de comunicação, eu passei a receber outros relatos
de outros moradores, inclusive, vereadores, de outras regiões do município, claro, próximas a essa, mas outras localidades, não só aqueles que nos enviaram as fotografias das casas, telhado, o quintal da residência, que tem deixado um pó, essa fumaça ela tem deixado um pó nessas residências. Então, outros moradores me procuraram e alegaram também, me enviando material de que, via WhatsApp, de que essa fumaça também tem deixado resíduos em outras regiões do município. Haja vista que, como bem observado, a chaminé, né, que se encontra naquela localidade, ela é muito grande, então ela tem um poder de emissão de fumaça industrial muito grande, em potencial. Trata-se, portanto, de uma região central, e mesmo que não fosse uma região central, também nós temos que tomar as medidas cabíveis no que se refere a isso. Hoje também recebi um munícipe aqui na Câmara, que tem conhecimento técnico dessa área, que também relatou alguns apontamentos, vereadores, técnicos, dos motivos dessa fumaça, que é ilegal. Então, trata-se de uma ilegalidade, tem que ser apurada. Qual órgão vai apurar essa ilegalidade? Nós vamos aferir e vamos fiscalizar junto ao requerimento que nós ingressamos. Mas, em momento algum, nós podemos nos omitir a trazer as informações pertinentes à população ferreirense, que trata-se de saúde pública, é um tema de saúde pública. Tenho certeza que outros colegas também foram procurados em relação a isso. Então, nós não podemos dar simplesmente as costas e ficar por isso mesmo. Vale lembrar que aqui nessa casa, se eu não me engano, no ano de 2018, foi inclusive o vereador Miguel, se eu não me engano, que ingressou com um requerimento solicitando várias informações quanto à questão de pacientes de câncer no município nos últimos anos, e se esses dados têm aumentado, que objetivava o quê? Tentar identificar se esse dado ele é mais ou menos igual a outros municípios, ou se nós temos uma média muito alta de pacientes, ou seja, um dado anormal de pessoas que têm câncer aqui na região. Então, isso também tem a ver com a matéria que nós estamos discutindo, que nós discutimos semana passada. Então, é um assunto sério, é um assunto grave e que nós temos que apurar. Tá? Então, o requerimento ele teve esse objetivo na semana passada, ele está tramitando, né? Tem o prazo legislativo, o prazo no que se refere à lei orgânica municipal, nós vamos acompanhar e depois nós vamos dar publicidade em relação a esse requerimento. Então, quis trazer essas informações e adiantar que é muito importante, sim, o cidadão participar de cada ato dos parlamentares, porque ele pode nos municiar, né, de forma positiva, com provas, com relatos e etc., principalmente no que se refere a essa matéria. Então, nós vamos continuar apurando o tema, fiscalizando, que é função nossa aqui dentro do Poder Legislativo. Quero também trazer, agora aqui em tela, o projeto de lei número 30 de 2020, que é oriundo de um anteprojeto de minha autoria, o número 9 de 2020, no que se refere à questão do autismo. Matéria importante, agenda positiva para o município. Como bem relatado por outros colegas, eu agradeço aqui as palavras dos colegas que me parabenizaram e já de antemão agradeço a todos os colegas que votaram e que dispensaram os prazos para que a gente pudesse votar esse projeto agora, um projeto de suma importância, já que pais, mães, familiares têm lutado muito para conseguir essa legislação no nosso município. Então, trata-se de uma agenda positiva, como que já mencionei, vem uma demanda que vem da sociedade civil, que já vem se mobilizando há um certo tempo no nosso município. É uma legislação que ela faz parte de um pacote, né, de uma agenda positiva que o município deve implementar. Então, ela isolada não pode acontecer. Então, nós temos que trazer mais ações e esse tem que ser um primeiro passo. Esse primeiro passo em relação à fila prioritária. Então, o autista, a partir do momento da regulamentação da legislação, ele vai fazer aí, ser beneficiário dessa fila prioritária. E também das vagas preferenciais de garagens e estacionamentos. Então, esse é o primeiro passo da legislação.
Então, a sociedade civil tem apresentado essa demanda e nós estamos agora apresentando atendendo essa primeira solicitação. Então, no que se refere às filas prioritárias. Como bem relatou aqui o professor Sérgio, tem a questão do diagnóstico, que tem demorado. Tem a questão, vereador, da área da educação, que também está precária no que se refere ao atendimento, não só do autista, mas de outras crianças especiais também. Então, isso tem que ser trabalhado e não pode ser uma legislação isolada. Então, como eu disse, faz parte de um pacote positivo. Então, essa é a primeira legislação, no que se refere às filas prioritárias, e depois nós temos que continuar trabalhando isso, porque tem lá a questão de saúde, melhorar o nosso sistema, a nossa estrutura de saúde pública. Temos que melhorar a nossa estrutura de educação. Então, são legislações importantes que nós temos que trabalhar. Essa é a primeira delas. Então, quero agradecer à sociedade civil, essa é a forma de trabalho pela sociedade civil, isso é importante. Agradecer aqui os colegas e reiterar mais uma vez a importância da participação da sociedade, principalmente nesse tema do requerimento que eu trouxe. O vereador Dentinho, que chegou agora há pouco, estava tratando de outros assuntos, de outros pareceres aqui da Câmara. Eu trouxe aqui em tela, vereador, a questão da fumaça industrial, que nós comentamos na semana passada. Então, tem que ser apurado, a Câmara tem que fiscalizar, e por isso que eu digo que é importante a sociedade poder participar também e discutir todas essas questões. No mais, agradeço a todos os colegas vereadores pela excelente sessão, por terem aprovado também o requerimento na semana passada, aprovado o texto legislativo de hoje, e nos vemos na próxima sessão. Muito obrigado. Senhores vereadores, todos os vereadores presentes até o final da sessão, com exceção do vereador Ismael Miguel da Silva, que não está no plenário. Agradeço ao Paulo, da Rádio Comunidade FM, nós atrasamos um pouquinho por causa da inconsistência na internet. Uma boa noite para quem acompanha pelo Facebook, site, os ouvintes da rádio também. Eu quero dizer aqui que hoje nós fizemos mais uma, o vereador Ismael acabou de chegar no plenário, nós fizemos mais um pedido aqui sobre a falta de água. Sabemos da estiagem, sabemos dos problemas, mas sabemos das contas caras da BRK. E Ismael já cobrou, já leu uma das respostas, nós vamos aguardar, porque teve falta de água em vários bairros aí no final de semana. O que está acontecendo? Sempre nos finais de semana. E outra coisa, que está acontecendo, mas demais, nós sabemos também da época que está seco, o Alan está falando aí da poluição, né? Pronto, as queimadas. Está demais as queimadas. E tem os incêndios criminosos, mas tem ainda pessoas que estão limpando chácaras por aí e estão acabando colocando fogo no final da tarde. A denúncia que eu recebi ali perto do Paulo Calixto, que a pessoa ficou limpando, quando deu finalzinho da tarde, antes de ir embora, foi lá e colocou fogo e se mandou. Infelizmente não deu para autuar, e aí vai falar que foi criminoso, que foi isso, que foi aquilo. Então a gente pede mais uma atenção aí. Quando nós falamos aí de ponto escuro de iluminação, várias lâmpadas queimadas por aí, e que nós estamos falando aqui na Câmara, também peguei o telefone e liguei, pelo contrário, pedi para a Câmara ligar, para a Zezé ligar, pegar protocolo, e hoje a empresa ligou aqui para dar satisfação que está até dando umas voltas à noite já para começar a apontar os problemas. Então é por isso que nós estamos refazendo as indicações. Tá? Estarei entrando com um requerimento na próxima semana nas construções ali da ponte do Rio Santa Rosa. Eu recebi aí do meu amigo Ponciano que tem uma nascente de água, que está tendo uma nascente de água ali por perto. E ele está preocupado ali, que falou que a água é límpida, a água é boa. Então, nós estamos entrando com requerimento aí para a agência reguladora para ir lá fazer um monitoramento
Antes que passe alguma máquina, que entre alguma terra em cima, tampe, depois possa dar infiltração, possa acontecer alguma coisa. Então, semana que vem estarei entrando com esse requerimento de uma nascente de água perto ali da construção da ponte. Assim como estou entrando com requerimento para saber se vai ter um projeto de monitoramento na construção do Parque do Amanhã. E também se pode ter professor de educação física nas aparelhagens. Então, nós estamos entrando com esse requerimento, porque vai ter as academias, as pessoas podem de qualquer jeito lá, e aglomeração ou não, então a gente está querendo colocar um pouquinho de ordem. Um professor ali de educação física, monitoramento, né, cuidar do patrimônio público, sim. Quero agradecer o Alex aí do Águas Claras, sobre a péssima iluminação ali naquela ciclovia, naquela pista de caminhada que tem, beirando a SP-215, Alex, muito obrigado, tirou foto, foi lá de noite mostrar a penumbra que está naquela parte. Sabemos ali que é Intervia, sabemos que é Prefeitura, mas estamos caminhando tanto para a Prefeitura, as respostas primeiro, para a Prefeitura poder tomar as atitudes necessárias para iluminar um pouco mais aquele trecho, que é da Anhanguera até a entrada do Águas Claras. Também quero agradecer muito aí o Sérgio Santos, que tem se preocupado bastante com os animais lá no Henriqueta, com o tratamento. Quero também estar preocupado aí com o jeito que está sendo feita os tratamentos e a recuperação nas UTI do hospital, nos casos de Covid e outras coisas mais. Uma pessoa que se interessa pelos assuntos e não é só aquele crítico que quer só fazer crítica e não consegue fazer algo de bom. Não, pessoa que está sugerindo alguma coisa boa. Muito obrigado, Sérgio, e continue assim. Ele cobra bastante, mas também é uma cobrança construtiva, uma cobrança com fundamento. Tá? Antônio Eidon, hoje também fizemos uma indicação do seu nome, parabéns. Pessoas que fizeram bem, vai ser sempre reconhecida. E, para terminar, eu quero dizer que eu não recebi nada aqui na Câmara de retratação, não estou sabendo, só foi ventilado por aí. E assim que, como eu falei antes, assim que acabar o período de registro, aí eu sou humilde de fazer a retratação nesse assunto, nos outros não. Tá bom? Eu desejo a todos vocês uma boa semana, fiquem com Deus. Eu encerro essa sessão com uma salva aos pavilhões.